hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz uma pintura de pele pelo aplicativo Ibis Paint. Eu comecei criando uma camada e colocando por baixo do desenho e vou começar a fazer na base. Eu peguei ali em cima, se vocês for ver no cantinho ali da imagem, tem uma paleta de cores de pele. Eu comecei pelo primeiro tom, mas se vocês quiserem eu posso fazer todos os tons e mostrando pra vocês. Mas inicialmente eu pego essa base, o pincel que eu tô usando é o caneta de feltro. Se você não sabe usar o Ibis Paint, eu tenho o link aqui embaixo do meu curso, que através de videoaula eu ensino passo a passo como usar cada uma das funções para você fazer de tudo. Eu faço thumbnail, edição, desenho, tudo dá para fazer no Ibis Paint. Aí, pessoal, eu comecei a fazer toda essa parte do contorno. Nessa parte estava um pouquinho mais delicado, porque eu não estava querendo ultrapassar a linha do cabelo para não ter que apagar depois. Mas você não precisa fazer assim, você pode simplesmente pintar toda a parte da pele e ir colocando os contornos, e aí quando você for fazer o cabelo, você faz esse recorte. Eu não gosto, como eu falei, como eu ia fazer só a pele, eu acho que se eu não fizesse uma pele muito contornada, não ia ficar tão bom e explicativo assim pra vocês. Mas aí depois que eu fiz isso, teve a parte ali da orelha, a parte da orelha também eu decidi pintar ela toda. Esse desenho aqui foi um desenho que eu peguei lá no Pinterest, eu até tentei encontrar quem era o artista, mas não tinha assinatura, não tinha nada. Mas eu peguei esse desenho unicamente para mostrar para vocês como que eu faço pele, tá bom? E aí, pessoal, depois disso eu pego um tom mais escuro, mais ou menos nesse tom aqui que vocês estão vendo, para fazer o contorno. Eu sei que parece bem mais escuro, mas vai dar certo, porque a gente ainda vai fazer a parte da iluminação. Aqui eu segui as próprias sombras e curvatura do próprio desenho, mas você pode criar suas próprias curvaturas dependendo do desenho que você tiver aí na sua casa. No caso do seu desenho digital, tá? Eu falei como se fosse desenho físico, né? Depois disso eu começo a criar sombras, isso é muito importante. A sombra, ela causa um efeito de profundidade. Então eu faço isso aqui nas orelhas, nas dobras da orelha, para dar mais esse efeito aí que vocês estão vendo. Aqui na parte do pescoço também projetei, no caso, uma sombra, como vocês podem ver, num formato triangular por conta disso aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó, aqui. Só que eu deixei a sombra um pouquinho puxada pra cá, como se a luz estivesse vindo daqui, ó. Tá vendo que projeta um triângulo pra cá? E aí eu fiz dessa parte, e aqui também eu fiz essa sombra aqui nessa parte que vocês estão vendo aqui da bochecha. Depois que eu fiz isso, eu fiz aqui na parte pra dar profundidade da blusa, né? Porque a blusa acaba dando aqui essa sombrinha. E aí, depois que eu fiz isso, eu fiz aqui na parte de baixo dos olhos. Eu não sabia como eu ia esfumar isso, mas eu decidi fazer todos os pontos que eu sombreei pra vocês terem uma noção. E esses são os pontos sombreados, tá bom? Aqui, depois que eu fiz isso, eu venho esfumando. Nas partes que eu quero que fique marcado... Oh, chutei vocês. Mas a parte que eu quero que fique marcado a sombra, eu só esfumo pra fora. Eu fiz isso no pescoço, eu fiz isso aqui rente o cabelo, se vocês prestarem bem atenção. E aqui também na blusa, veja que eu estou esfumando sempre pra fora, pra que essa borda fique bem marcada. Aqui no queixo também, mas aí eu vi que no queixo não tinha como projetar uma sombra muito marcada, ia ficar estranha. E aí depois eu vim pra parte do rosto, né? Aqui no rosto também eu projetei. Por fim, eu decidi vir e esfumar. Eu esfumei pra fora primeiro, pra ver como que ia ficar, se fica muito marcado e se ia dar pra ficar assim. E aí, se eu visse que não, eu ia esfumar pra dentro também. Por fim, eu acabei esfumando dos dois lados, tanto pra dentro quanto pra fora, como vocês podem ver. Aqui na parte também da bochecha, não tinha como esfumar só pra um lado. E aí, eu fui esfumando. Deixei o pincel bem grande e, no caso, a parte de esfumar bem mais densa e fui esfumando bastante. E aí depois dava pra me recortar as partes que eu queria. Então você vê que eu tirei o zoom e essa parte aqui, principalmente aqui, ó, eu projetei uma sombra esfumada dos dois lados. Acabei me rendendo e fazendo também na parte aqui rente ao cabelo e aqui a parte do pescoço, mas aqui na parte do pescoço eu prevaleci na parte de fora. E aí eu diminuí a opacidade. A opacidade é muito interessante que você coloca a intensidade da sombra que você quer. Aqui eu deixei em 70 e pouco, mas você poderia deixar tanto menos quanto mais. Depois que eu fiz isso, eu venho com um tom bem claro, bem mais claro, pra dar volume e trazer reflexo e iluminação. Tipo, meu rosto tá aqui, ó, tem esses pontos aqui, ó. Tá vendo que a luz vai batendo? Ele vai iluminando. E aí foi exatamente isso que eu fiz.
Então aqui eu fui projetando a iluminação, eu deixei marcado primeiro para vocês verem, né, como que fica, quais são os pontos que dá para vocês iluminar, que é a parte de baixo, para depois vir esfumando. Na parte de esfumar sombra, eu esfumo como se não houvesse amanhã. Fui esfumando aqui a parte da testa, a parte aqui do nariz, a parte aqui dessa parte mais elevadinha aqui desse ossinho e a parte aqui do maxilar, como vocês podem ver. E a parte do queixo também, que é bem importante. Aí eu fui esfumando. O segredo de esfumar é esfumar bastante, mas no Ibis Paint tem duas formas de você esfumar. Tem a parte automática e tem a parte que é essa que eu tô usando, que é a manual. A maioria das pessoas gostam de usar a parte automática, porque você pode até medir o tanto que você quer que esfume. Mas eu tenho uma mania de querer esfumar desse jeito que vocês viram. Então é uma preferência minha, mas eu acho que é importante eu falar pra vocês. E como que vocês fazem pra usar esse esfumado, né, automático? Vocês vão aqui no canto, no lateral esquerda, e vocês vão na parte de filtro. Lá na parte de filtro, você vai esfumar, no caso de blur. E lá que você consegue esfumar. Depois que eu fiz isso, vamos lá para a terceira parte, que essa parte é muito importante. Eu venho com um tom mais escuro ainda, e aí com uma sombra bem marcada e bem, assim, pontos estratégicos, eu vou projetar uma sombra, como vocês estão vendo aqui eu fazendo no pescoço. Olha como essa sombra projeta a cabeça dela, e deixa de ser uma coisa, uma única coisa. E aí eu fiz em alguns pontos, gente, alguns ficaram bons, outras não, tá? Vou já falando pra vocês. Essa parte aqui debaixo dos olhos eu tive que esfumar bem melhor, porque se não esfumar bem não fica com a marcação, então eu fiz de um lado e do outro, mas ele ficou tão marcado que ficou parecendo uma ferida. Reparem pra vocês verem. E aí quando eu tirei o esfumado, ficou mesmo assim, mesmo tirando, no caso, a opacidade, ainda ficou bem marcado. Então deixei só na parte do pescoço. E aí eu venho com branco, e é branco, branco mesmo. E aí eu criei alguns pontinhos assim, ó, de iluminação que eu vou esfumar. Isso vai trazer mais volume ainda pro rosto. Isso aqui é opcional, é quase como se você estivesse se maquiando e colocando iluminador. Eu acho que fica interessante, aí eu venho dando batidinhas. Olha na parte do nariz, a projeção, o volume pra fora que deu, sabe, pro nariz. É muito interessante. Mas isso aqui é opcional, vocês podem não colocar, vocês podem ficar só com aqueles 3 primeiros passos, que é a base, o contorno e algum ponto de iluminação. Aí depois a gente vem pro quarto, que é essa parte aqui debaixo do pescoço bem iluminado. E o quinto passo são esses pontinhos de luz que a gente vai esfumar para dar mais volume. Esse aí foi o resultado, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de tutorial, eu posso trazer para vocês mais, porque eu sei que não é todo mundo que sabe fazer pele. E dá pra fazer pele com toda essa paleta que eu usei aqui na parte de cima do desenho. Então é isso, se inscreve pra não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.